A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Lucas Lorde, jornalista, influencer, sofredor corintiano. Estamos aqui começando mais um programa Pense Comigo no Estúdio 48 Podcast e vocês devem estar se perguntando, cadê o Araújo? Pessoal, o Araújo está numa viagem de trabalho, ele ligou para mim e falou assim, Lorde, você assume lá? Eu falei, sim, missão dada é missão cumprida. Então estamos aqui começando mais um programa Pense Comigo e aqui ao meu lado, já pode pedir música aqui, que é o Epitácio Pessoa, fotógrafo. Tudo bem, Epitácio? Tudo jóia, muito prazer. Obrigado pelo carinho. Como você tá, família? Tudo bem? Tudo em paz, tudo legal esse capacete aí, ó. Esse aqui pegar um capacete desse pra mim, hein? Esse capacete foi muito usado em São Paulo nas coberturas de protesto na Avenida Paulista ali, muito, legal, muito usado pela... A imprensa usa muito. O Chicoleta aí também. Sim, muito bom, bacana, chique, viu? A turma, você chega assim nos eventos, a turma, nossa, esse é o fotógrafo, o Express fotógrafo internacional. Legal, legal, mas vamos lá com... Sim, aí antes de mais nada, pessoal, eu queria também mostrar aqui o livro do Araújo, Um Brinel Nada, que está disponível na Livraria Nobel, está no JF Studio, também está na Amazon em e-book online e também no Google Play. Então, pessoal, é um livro fantástico, eu recomendo, então, pessoal, acessem lá. E vocês devem ter ouvido aí, visto no card, que é A Vida em Segundos. Por quê? Aqui estou tendo a honra de receber um dos maiores atletas, um dos maiores velocistas de Sorocaba e região e talvez do Brasil aqui. Pensa comigo aqui no esporte, estou aqui com ele, Juliano César! Beleza, Juliano? Tudo bem? Como você tá? Tudo bem? Aê! Como você tá, Juliano? Como tá a família? Como que tá? Tá tudo bem. Bom, isso. Pessoal, eu queria convidar, antes de começar aqui o programa, fazer as perguntas aqui pro Juliano, eu queria convidar vocês a seguirem as redes sociais do Estúdio 48, o Instagram, YouTube. Pessoal, YouTube falta muito pouco para a gente chegar a 1.000 inscritos. Falta 150 ou 130, uma coisa assim. Pessoal, então segue aí, se inscreva, ativa o sininho. Tem todos os cortes, todos os vídeos nossos ao vivo. Pense Comigo, outros programas. Segue o Pense Comigo Podcast no Instagram, no YouTube, TikTok. E também, pessoal, comenta aí no chat aí, toda a família, cadê a família do Juliano aqui? Os primos, comenta aí, façam perguntas aqui pro Juliano, pro Pitasco também, pra mim. Tio, comenta aí. Então comenta aí, pessoal, cadê a família? Comenta. E também, pessoal, temos uma novidade aqui que o Pudim vai deixar na tela, que é o WhatsApp do estúdio. E através desse WhatsApp você pode mandar mensagem, áudio, vídeos. Você mandando mensagem nesse WhatsApp, aparece aqui na tela e a gente comenta o seu vídeo que você mandar, comenta o seu áudio, comenta todas as mensagens, então tem mais essa novidade, pessoal. Então tem o WhatsApp que você pode mandar mensagem, tem o chat no YouTube, a gente também está ao vivo no Instagram do Pense Comigo, que você pode mandar mensagem. Então, ó, pessoal, tem várias maneiras de você mandar mensagem aqui com a gente, para você interagir aqui com a gente, Estúdio 48 no Pense Comigo. Então, pessoal, queria agradecer toda a sua audiência, mandem mensagem. Vamos começar aqui mais um programa com toda a velocidade, no atletismo aqui, no esporte do Pense Comigo. Eu queria começar aqui fazendo a primeira pergunta aqui para o Juliano. Juliano, você velocista, tudo, um dos maiores nomes do esporte aqui de Sorocaba e região. Eu queria saber como você começou no atletismo, como você resolveu assim, eu quero correr, eu quero ser atleta, porque eu ouvi uma história, não sei se é verdade, uma história da família aí, que quando você estava na sua casa, o familiar ia visitar, depois ia embora de carro, você corria atrás dos carros. É verdade? E conta aí como foi seu primórdio no esporte, conta aí. Essa história aí, quando o meu tio Pitácio, o baiano, ia em casa, eu tinha maneira de hora eles ir embora de pegar assim, correr atrás deles, assim. Normal. Tipo, porque eles chegavam a fazer a animação de ir embora, aí de ficar triste, de ir embora, correr atrás. Entendeu? Então aí que começou a... É muito emocionante, aí não queria que ele fosse embora, então eu ia correr atrás. Então é muito emocionante, né? Bacana. Caramba, que legal, cara. Né? Tipo, emociona. O início é muito emocionante Isso pro daí atleta, nunca né? nem pensei, mas você falando daí, por causa disso que eu corri atrás deles.
Porque naquela época não tinha essas coisas assim, né? Tecnologia. Naquela época o esporte não era tão conhecido, né? Não era muito divulgado o esporte no atletismo, né? E daí você começou a correr, Juliano, e quem é que descobre você, que leva você pro... Isso daí já era futebol, né? Jogava muita várzea. Na época do São Bento, lá tinha a Águia de Ouro, tinha o Pão de Açúcar, tinha o Padaria Real, tinha aqui a não lembro da menina, da mulher aqui do Paraná mesmo, que jogou na seleção brasileira daqui. Eu cheguei a treinar com o Paraná ali, com o esquerdo faleceu já. Mas Paraná acho que é vivo ainda, não sei se é vivo. O Santista, que virou profissional, corria, treinava, a gente dava muitas voltas aqui antes do Pinheiros para começar a jogar bola. E o treino naquela época era um treino muito mais, né? Exigia mais do atleta. A gente eu treinava até o cara ficar cansado. Não era hoje uma tecnologia que o cara treina, puxa o sangue lá, hoje não pode treinar mais, amanhã tem que descansar só para recuperar. Então nós tínhamos um treino que era mais naquela época puxado. não tinha toda a informação que tem hoje, né? Era assim, uma coisa mais arcaica, né? Mais, que exigia mais o atleta, né? Tipo esse sistema de treino, tudo. E você... Então, daí eu tava, tipo, eu fui jogar pro União São João, acho. Daí a gente ganhava um dinheiro todo final de semana. Eu chegava a jogar 2, 3 partidas no sábado e domingo. Aí eu tava jogando no União São João na Vila Gabriel. Aí tinha o Isaías, que é amigo meu, que era um negão lá que corria, dava tiro de 50 metros dando tiro. E eu tava jogando de lateral nessa daí, eu passei o cara correndo. E o técnico pegando o tempo, ficou impressionado. Falou, depois que terminou o jogo, você não quer fazer um teste aí? Mais perto do microfone. Você não quer fazer um teste de velocidade, não sei o quê? Daí eu fiz, de tênis, né? Tinha batido o tempo dele, que deu 5 segundos alto lá. O dele tinha dado 6,04, de sapatilha, que tem prego, tudo, né? Ele falou assim, nossa... E outro, você saiu e você parou bem na hora que eu tô apertando o botão aqui, você não passou correndo. Que você tem que passar rápido, o cara passa rápido. Eu cheguei parando ainda. Ele falou, você é muito rápido, eu falei, você não quer vir treinar, não sei o quê? Não dei muita bola, que falava, nossa, que bobo, Mas, né? viu, desculpa assim, Aí mas... fiquei jogando bola. Depois um dia apareci lá e comecei a fazer uns testes. Ele gostou de tudo, eu virei decatleta, na verdade. Mas, viu, mas então, mas você então, tava com quantos anos nesse... Nossa, eu tava com 17 anos. daí então, você já começa... 17, entendi, 17, mas... 16 anos. Mas só que eu fui correr lá, mas com 18, 19. Que daí eu não dei muita bola pra aquilo lá. Sim. Daí eu pensei comigo, vou lá naquela vila lá, vou fazer um treininho mais, eu vou dar uma corridinha com os caras lá, porque eu gostei da turma. Tínhamos pesos pra fazer, né? Aí eu fui lá e comecei a treinar, e não parei mais. Então foi através do futebol que você descobriu a sua Que paixão o pelo técnico atletismo, Miguel tudo. Pereira que viu, daí ele pegou e tirou meu tempo. E qual posição você jogava no futebol? Eu jogava era um meio atacante, né? Meio Fator atacante. surpresa, mas só que eu fazia o setor do lateral direito. Eu era um coringa, na verdade, né? Porque naquela época, né, você tem que jogar, era o feijão com arroz, você tem que fazer o... assim, fazer todas as posições, né? É um jogo de várzea, naquela época não era um jogo assim, que tem hoje, tem os caras do lado. Então você fazia o jogo, fala, conta, a lateral tá ruim lá, então você dava um apoio lateral, né? Vai lá dar um apoio que o cara não tá aguentando correr. Você saía do ataque lá e ia puxar o ataque pra poder fazer o gol. Sim. Que nem o Ronaldo Fenômeno faz hoje. Que o Ronaldo Fenômeno era um baita velocista, chegou a treinar com nós Imprudente lá. Sim, o Ronaldo Fenômeno é um dos jogadores mais rápidos Então, que eu vi mas o Ronaldo Fenômeno chegou a fazer específico de velocidade com nós Imprudente. E ele tem aquela explosão de sair lá de trás lá. Fazer que nem aquele jogo de várzea. O cara tá aguentando? Calma aí então, vou puxar lá. Lembra que tem uns gols aí que saem no meio de campo, arrastando todo mundo? O cara tem muita explosão. Aí os caras pensaram que ia tocar a bola e quando ele ia ver, tá dentro do gol. Então esse é o velocista, né? Sim. E ele é um velocista nato mesmo, né? Sim. E daí depois, quando você foi lá treinar no atletismo, você chegou lá, tinha outros moleques lá também, que tinha vindo do futebol. Como você chegou lá para treinar? Como que foi esse momento, assim? Você tinha esse sonho, assim, de participar de campeonato, participar da Olimpíada? Não tinha. A primeira competição minha, eu fui e eu tava o Robson Caetano ainda. O Robson Caetano, eu saí acho que na segunda, o Robson Caetano saiu na terceira, quarta bateria, e ele tava se aposentando. Ele fez 11,05, eu tinha feito acho que 10 alto ou 11 baixo, né? Nessa época você tem 19, 20 anos, sabe? 19 tava começando. Sim. Só que eu não gostava nem de velocidade. Eu falava assim, pô, eu quero fazer aquilo que os caras ficam lá. Chegavam uns caras do exército e ficavam fazendo 10 provas. Eu quero fazer isso aí, mas você vai conseguir passar 10 barreiras? Você vai conseguir dar um tiro de 1.500? Eu falei, vou, eu tinha uma resistência boa, porque o meu pace lá de 2 km dava abaixo de 6 minutos. É que nem pequenino, era 2,50 e pouco. Eu nem, agora que eu vejo isso daí. Que era fininha também, né? 79, 80 quilos. Sim. Então eu tinha uma resistência boa e dá pra fazer, eu fazia as 10 provas. Porque eu fui até vice-campeão na primeira regionais com decatleta. Depois eu fui campeão. Oh, que legal, chique, hein? Aí os caras do próprio atletismo falaram, João, você tem muita velocidade, você tem que fazer distância e velocidade. Aí comecei a fazer distância e velocidade. E nessas provas, você começou a correr qual, assim, primeiro 100 metros, 200 metros, 400 Eu não aguentava não, aguentava, mas só que eu tinha muita explosão, que o meu melhor mesmo era que eu ganhava fácil regionais, assim, que eu cheguei ganhando fácil, assim, no salto de distância.
Daí que eu atingi uma baita velocidade, depois eu diminuía. Então, na verdade, os velocistas ferrados mesmo são os saltadores, porque pro cara atingir 8 cacetada, o cara tem que atingir na média de 40, quase 50 km por hora. Os velocistas 100 metros, eles têm manutenção de velocidade, porque hoje o Usain Bolt, por que ele tem uma velocidade boa de 100 metros? Ele não tem explosão. Ele tem uma manutenção de velocidade. Ele corre de 40 e pouco, ele chegou aos 44, mas só que ele corre. O Usain Bolt, mantém na velocidade. largada, ele é lento até, né? Acho que por causa da altura. Pra ele bater o 9,58, ele treinou muito com uns caras especialistas lá na Jamaica, uns técnicos, pra ele poder conseguir sair junto. Aí, só que daí ele conseguiu se especificar, mas daí levou tudo, porque é um cara alto na vida, porque é quase impossível um cara alto correr do jeito que ele corre. E que ele nasceu na Jamaica, né? Você viu a história dele? Ele ia pra escola, ele percorria 10 km e voltava. Então, foi criando uma escada. E ele virou um velocista. Né? Eu acho que é muito difícil, assim, no caso do Usain Bolt é um caso raro, né? Um cara que é muito alto conseguir atingir a velocidade. Porque na teoria, um cara com a altura dele, com a passada larga, na teoria vai atingir uma velocidade muito grande. Mas achar um cara desse, né, com toda essa velocidade, é muito difícil, né? Então é um caso raro. Tem esse cara, eu até usei eu saía muito rápido, só que eu comecei a estudar sozinho, né? Até hoje o Coleman faz isso e ninguém pega ele. Ele puxa a perna sem rodar a perna na saída do bloco. O que acontece? Ele ganha tempo e ganha o solo rápido. E nessa ele larga os caras. Hoje o recordista de 60 metros é o Coleman, né? Ele sai muito rápido, ele passa os 60 metros para 6,34 hoje. 6,31. Ele acho que vai ganhar os 60 metros indoor lá na Olimpíadas de Inverno. Assim, geralmente o cara que é bem nos 60 metros, ele também consegue nos 100 metros ou não tem muito... Não, o cara dos 60 metros, que nem o Coleman aí, ele perdeu uns 3, 4 títulos por causa disso daí. É que nem o dele, o meu 60 metros era um absurdo também. Que teve vez que o Edson Luciano da Seleção Brasileira não catava eu lá, o André Domingos mesmo, porque eu saía muito rápido, eu ia apagando os 70 metros, eu começava a ficar escuro e eu ficava escutando ouvida, porque eu tava vindo a milhão já, e os caras estavam lá atrás. Daí no finalzinho dos 100 metros eu gostava, os caras chegando. Só que de vez em quando os caras não catavam, de vez em quando os caras catavam, porque eu chegava freando nos 100 metros. Primeiro que uns tiramentos no final do Troféu Brasil, na semifinal que eu deixei o André Domingos, eu cheguei em primeiro, né, levei o Sandro, veio os demais. O Sandro também foi pra Olimpíada. Eu deixei o André Domingos na poeira, por causa que ele era que nem alto, que nem o Usain Bolt, né? E tinha uns caras também que corriam, mas só que a minha largada era muito forte, então... E eu dei um estiramento, faltando 15 metros, eu fiz 10 e 38 nesse daí. Só que eu cheguei andando pra 10 e 38. Imagina se eu passo correndo. Podia chegar abaixo de só 10 que aí o até. técnico Miguel foi lá e puxou minha perna e deu estiramento. E os caras falaram, não era pra puxar. Só que eu tava tão concentrado naquele momento que eu me dopei sozinho em concentração e eu tirei a dor. Eu comecei a aquecer, alongar. Falei, não, eu vou correr, eu tô na melhor raia. Eu vou fazer isso daí, eu vou ver o que vai dar. Que meus treinos estavam dando um absurdo. Até o Pitácio, né, tava jogando futebol americano, o Pitácio foi fazer um trabalho de força lá, que eu fazia tipo um estímulo de força, agachar e levantar. Aí o Pitácio foi pegar tempo, deu 9,6 os 100 metros, né? Falei, puta, mas deu um baita de um tempo, eu tô bem, mano, no Troféu Brasil, eu vou, né? Eu pensei comigo, e eu fui pra fazer graça, fui fazer uma corrida a milhão pra demonstrar lá pros caras do futebol americano. Sim. Mas deu um baita de um tempasso, só que outro tiro deu abaixo também dos 10 segundos, né? Eu falei, nossa, no carvão fazer isso? Eu fiquei, será que tá certo esse relógio? Mas beleza. Aí na final do Troféu Brasil, eu saí muito forte, que não vi mais nada, falei, nossa, vou ganhar. Só que com o estiramento a perna, falhou. E eu capotei na prova, eu pulei pra cima, passou o segundo, o terceiro, tudo foi passando. Até que eu fiquei de pé mancando, passou o Nilson, ainda foi pra Olimpíada, passou por último, que fez 10 segundos, 50 e pouco ainda. Sim. Falei, puta, mas eu fiz a minha parte, né? Eu fui até onde que eu ia, né? Porque eu queria fazer um estrago. Eu falei, ou eu faço um estrago hoje nessa pista, porque a 100 metros é assim, você não sabe o que pode acontecer. Um dia você pode estar correndo 10,30, outro dia você pode correr 9,70 e pouco, entendeu? Que nem... varia muito, né? Varia muito, que nem se for puxar aí, você vê o Dan Bade aí, que ele provavelmente não era sangue nos olhos. Você vê um 9,84 dele, corria 10, 15, 10, 20, daqui a pouco 9,84. Apagou os caras no final, entendeu? Sim. Hoje, atualmente, quem é que é o melhor velocista? Hoje não tem um cara, assim, específico pra correr pra 9. E hoje tem a tecnologia de carbono. Eu nunca corri com carbono hoje. E nem o Brasil. O Brasil tem esse fator de pesar a camisa nos 100 metros. Os caras chegam na Olimpíada e vê uns caras que tem nome lá, os caras ficam meio... Sabe que nem seleção brasileira? Fica a camisa pesada? Sim.
Então isso Não tem você esse, sabe, os caras treinam muito em pista, que nem aqui, se fossem uns caras daqui, da região nossa, que começassem a treinar e jogassem, só que essa mudança de técnica, de tecnologia, que é bagunça a cabeça dos caras, entendeu? Você acha que é por isso que um brasileiro até hoje... Eu não sei se já teve um brasileiro que correu abaixo dos 10 segundos. Teve o Eric que teve 9,93, melhor hoje. Então já Teve, teve, mas ele fez agora também o melhor tempo de 60 metros, 6,48, bateu o recorde do Vicente. Só que é bem difícil um brasileiro hoje chegar lá na Olimpíada, chegar nas competições internacionais, bater de frente com os Estados Unidos, com Jamaica, Não, né? hoje bate, hoje os caras batem, só que tem uns dois, três brasileiros que tá com o pé ali pra ganhar uma medalha de ouro. Só que ali no 100 metros é o cara que erra menos, entendeu? Todos são velocistas ali, nato. Sim. Esse Eric, ele sai tão bem nos 60 metros, se ele conseguir fazer essas transferências de velocidade final, ele ganha a Olimpíada, porque se passar para 6,48, a média é 9,70 e pouco. Sim. Entendeu? Entendi. 9,80 e pouco. Então, esse tempo é um tempo para ganhar medalha de ouro. Abaixo de 9,70 é só o Bolt, só. Sim. O Bolt é lenda. É, Acho que vai surgir 9,80, o Bolt a cada 100 anos. Ó, temos uma mensagem aqui no chat, primeiro aqui do YouTube, aqui, ó. Ó, o seu irmão, hein, Juliano? O Thunder, nossa, o Thunder, o raio aqui, o Albertinho aqui da oficina. O cara, Thunder. o piloto áudio. O cara é piloto, que nem, o cara que Amo velocidade também. o cara que nem o Vin Diesel. Uma vez pega o cara todos os carros. roubou o Albertinho, né? Ele tem genética, sabe? Eu peguei 5,70 e pouco lá na subida dele, nos 50 metros, né? Aí o cara roubou a bike do Pedro, meu sobrinho, e ele foi catar o cara lá no Carrefour Santa Maria, correndo atrás. Pô, o Albertinho tem manutenção da velocidade, né? Sim, ele tem genética, né? Ele é Ele alto, catou ele é o cara, espancou o cara e trouxe a bicicleta. Eu falei, não acredito que você catou o cara. Sim, não, o Albertinho, ele tem... Viu? O Albertinho tem genética pra 400, 500... Não, e ele sim sabe? era pra Vale Tudo, que você falou Não. que não vale tudo, né? Ele sim, que ele fala pra você, todo o histórico dele, ele deixou o cara morto. Então, viu? Eu lembro uma vez que eu apostei corrida com ele, eu corri com o Albertinho. E o cara nunca mais voltou também, nem passa na rua de casa. Viu? Mas Então, deixa- o Albertinho fez uma pergunta aqui, ó. Pro Juliano. Ó. quando é que você descobriu o Thunder, talento pra quando corrida? você descobriu o talento da corrida? Quando eu consegui naquela que eu tava jogando lateral, aí o Isaías saiu no tiro e eu passei o Isaías. Sim. Na corrida, aí o técnico chamou pra correr e começou. Viu? Eu queria Viu? agradecer. Valeu, Albertinho. Albertinho, manda mais mensagem aí. Ó, eu queria dizer uma vez que eu tava disputando corrida com o Albertinho, eu tipo, eu larguei ele nos 100 primeiros metros, depois, a partir dos 200, 400, ele me pegou, cara. Então, a genética dele Mas é o Albertinho manutenção. é um cara que ele deixa ver a corrida, quando você vai correndo conforme a música anda, entendeu? Sim. Ô, Você queria Juli... perguntar? Então, não, eu quero saber o seguinte, Juliano, assim, eu quero fazer só 3 perguntas, que é rapidinha. Por exemplo, assim, você começa a correr, como é que foi? Você recebeu o apoio ou foi mais você com a sua luta individual? Não. E que conselho você dá hoje aos atletas que estão começando, entendeu? O que o atleta precisa ter? Qual que é a disciplina para um atleta de 100 metros raso, né? Sim. Hoje é muito difícil. Porque eu acho que hoje a mente acho que é mais importante que o físico também Não, pro mas atleta, né? naquele tempo lá meu, a gente não tinha esse negócio de WhatsApp, entendeu? Então o que acontecia? A gente descia na Vila Gabriel, ver a turma, entendeu? Aí treinar, né? Conversar, ver os amigos. Hoje é tudo WhatsApp. Mas então você sentia a Não, falta naquela- de uma pista de atletismo em Sorocaba? Você treinava só? Que eu lembro que uma vez eu fui lá fotografar você. Eu achava que Então, a pista de carvão que dava força, só que eu não... O que é pista de carvão? É terra! É Então, pista de carvão, nem é carvão, agora é terra. Mas, meu mano. tipo, não teria muito mais resultado em vez de treinar na pista de carvão, treinar naquela pista olímpica, assim, não teria Sim, um então, resultado muito melhor? nós em Sorocaba... Ou assim, um atleta numa pista de carvão poderia ter um resultado igual com um atleta que Então, treina eu na pista tinha que treinar nas duas pistas, só que mais na sintética, por causa que quando entra em manutenção de velocidade, você bater na terra, você perde tempo, né? Agora na sintética você ganha tempo e daí você ganha energia. Aí o que acontece? Na terra você tá fazendo força. Então você tá perdendo tempo. Aí você não entra, o raciocínio do cérebro, o que acontece? Ele fica fazendo força na pista. E na verdade, quando você passa os 30, 40 metros, não é mais força. É descontração rápida. Entendeu? sim. E sequência, daí você faz manutenção de velocidade de conta que o Bolt fazia. Na Jamaica nasce o atleta, então tem pista de borracha a vida inteira lá. Né? Que a Sorocaba até não sei como não tem uma pista que teve vários nomes, que Bruno, eu, o Raoni. Nós fizemos Sorocaba que nem o São Bento, nunca chegou no Brasileirão, né? Sempre era ranqueado entre os 8 mais rápidos do Brasil. Né? Chegou a fazer meet, tudo ganhar dos caras, entendeu? Então, isso Então, sem um você- apoio devido, né, Praça? Não, mas É. você sente essa falta também que eu sinto? Você sente essa falta de um apoio mais sim. mais incisivo no Sorocaba, esporte? pelo- Sorocaba, pelo que eu toda a fiz diferença, já, né? pelo que eu Porque- fiz, ganhei toda a região aqui. Sim, Todas as ele regiões eu ganhei 100, 280. Todas as regiões eu ganhei 100 ou distância. São Roque,
Tapetininga, meu pai chegou, tava vivo, ganhei o 100, 200 tal distância lá. Aqui em Votorantim, ganhei o Decathlon. São Roque eu cheguei a fazer um tempo lá que tinha um cara que era... E tu contratava muito cara de fora, cara que era estrelinha. Só que eles chegavam aqui e não sabia quem tava se metendo, né? Aí tinha um cara que ele lá chegou, não, vamos ver como é. Ele fez 10,8, ele e o Roni, na semifinal. Eu falei, nossa, o que esses caras tá dando risada com 10,8, né? Se vir pra 10,5, os caras já vai morrer. Né? E eu fiz 11,1 pra classificar. Daí o que aconteceu? Ele entrou dando risadinha, enchendo o saco, né? Até hoje eu lembro. Eu falei, caramba, eu vou fazer uma prova de 60 metros, mas destruir tudo. Se deu apagão lá, eu passei os 60 metros, mas tão forte na final, que não vi mais ninguém. E eu já tava gritando, fazendo o sinal da cruz, assim, né? E estreando, e os caras vindo atrás. E eu fiz 10,4. Eu falei, caramba, o que eu fiz aqui? E os caras, o Roni, ele chegou com 10,8, brigando pela segunda. Acho que o Roni foi terceiro e ele foi segundo. Mas os dois chegou 10,8. Aí eu falei, caramba, o que eu fiz? Aí eu fui pro 200 metros. 200 metros eu corri 21,0. Melhor tempo no carvão. No carvão, né? 21,0 entendeu? É quase 2. Só que eu vim andando no carvão. Daí o cara baixou a bola. Mas aí ele perdeu. Viu, mas você correu o quê? Você correu 100 metros, 200 metros, você correu os 400 também? Não, 400 não dava pra mim. Aí, eu fazia milagre no Mas 400. fazia salto em distância também. Mas A escute, distância Lucas, também fazia. Mas, Juliano, só pra pessoa que tá lá na casa, lá assistindo, só explica pra mim o seguinte, o que é carvão? Carvão, o que é? Carvão, carvão batido é terra. O carvão é terra, batida. né? Na pista pra terra. Então, na carvão terra. É que nem terra, só que é um carvãozinho. Aqui hoje nem tem carvão mais. Então, só tem no César aqui do Votorantim. Entendi. E também, tipo, no carvão tem uma sapatilha específica pro carvão ou você pode Não, usar... essa sapatilha é normal, de prego grande, né? Não é sapatilha entendi. que nem de pulso de borracha, que não pode ser grandão. Tem que ser curta Juliano, também. E quando você tá lá pra competir, por exemplo, na final, assim, você olha do seu lado, tem outros corredores de alto nível, você tem algum ritual, assim, um ritual de concentração que você tem? Eu tinha um ritual que eu fazia, eu falava, mas é uma frase que eu tava lendo um livro lá, o cara falava esses 3 fatores para ele se sentir bem como atleta. Que eu lia um negócio assim, eu lia o Nuno Cobras, que era um livro do personal, alto personal, né? Ele falava que fazia falava uma coisa assim, ele falava, repetia, Deus habitar a força dentro de habitar. Deus habitar a força e explosão dentro de mim. Deus habitar, falava 3 vezes. E isso aí eu encarnava. Aí eu virava ali um baita velocista. Eu sempre saía bem do bloco e fazia o meu ritual ali de cabeça baixa, descontraído e ganhando velocidade. Mas era um teletransporte, né? Porque 100 metros, viu? Quando você vê, fala, pronto, pá, acabou. E nos 100 metros, assim, em qual metro, assim, você atingia o pico da sua velocidade, mais ou menos? Nossa, quer ver? Acho que dos 30 a 40 metros, meu 40 ali, atingiu que eu o máximo, tava depois numa acelerava. bala. Dos 40, eu tinha a média de 10 metros por segundo, né? Eu achava que eu fazia dos 40 aos 50 meio segundo, porque eu teletransportava ali, acho que umas 3 passadas. E blau! Eu já tava nos 60 metros. Então eu teletransportava. Depois eu vinha o fator que era pesava, que era pista de treino de carvão, então não entrava sem teto. O cérebro tava fazendo força e os caras estavam chegando. Se eu tivesse um treino... que os atletas tivessem um treino mais de tecnologia, que nem os caras hoje tem um monte de coisa. Mas ia correr 9, hoje não ia correr. E hoje no molecada, pra correr 10 segundos baixo, com esse treininho que tem aí, não vai correr. Você participou de muitas, como é que se diz, competições internacionais. Sim. Lá nos países que você esteve, assim, mudava a sua dieta, o frio interferia, o psicológico seu. Como estudava muito, cada genética tem um fator, entendeu? Como que era a sua Faz de preparação, conta. Como é que é a sua preparação lá? Eu, como personal, assim, que eu fiz um trabalho com o Bruno ali, a gente achava o treino perfeito para cada pessoa. Porque você não pode passar um treino de um velocista para um cara que é meio velocista, médio velocista ou fundista. Então a gente tem que achar o treino dele, entendeu? Entendi. Tem que achar o treino, fazer um treino especificando para dando um nível de força e aumentando o nível de treino dele. Porque a velocidade, assim, Que 100 metros é mais explosão, né? Então, o cara tem que ter bastante explosão. Que você tem que treinar, não massacrar, né? Antes, nossa época, não era treino, era massacre. Então o cara ia ali que... eu acho que eu entrei nesse fator bom, por causa que eu pegava o esquerdo do Paraná ali, que era da seleção, eles faziam um treino de massacre, fazia 10 voltas naquele Pinheiros lá, parecia um queniano correndo. Tô falando nisso, João, qual você acha a maior diferença hoje do atletismo para quando você começou a correr, quando você tinha 20 anos? Qual que é a maior diferença hoje que você vê no esporte? A tecnologia, academia de sprint, então os caras usam tudo que é fator para poder não pesar pro atleta. Sim. Se o cara treina forte, hoje ele já puxa o sangue, o cara fala, mas não dá para treinar não, mas você tem que descansar e comer.
comer isso aqui, fazer aquilo. Então não tinha um cara como... Então a gente tava treinando, eu tava me sentindo bem, eu tinha muito estiramento por causa disso aí, que eu não sabia se eu tava... Entendeu? Às Bem, vezes, eu às tinha vezes uma... no momento que era pra você pegar leve, você acabava pegando mais. Eu tinha um treino lá que eu dei um estiramento na minha coxa, que eu fiz 10 tiros de 50. Eu adorava dar dele de 50, porque era explosão. Eu deixava toda hora os caras pra trás, eu deixava os caras sair, eu catava, Uma hora deu um estiramento que também, aquilo lá me dava bem-estar. Eu saí tão forte que eu pulei na grama com um de estiramento. Nossa. Aí eu fiquei umas 2, eu recuperava rápido, porque era um cavalo, né? Eu recuperava rápido até. Em umas 2 semanas eu recuperava. Mas eu tive que ficar quieto. É o seguinte, né, Pitácio? Imagine o quão o corpo é levado ao limite, né? Não, e uma vez eu fui fotografar os treinos dele ali na Vila Gabriel, aquela pista de terra cheia de pedra, cara. E ele lá, sozinho, depois levantando os pesos dele assim, eu falei, mas ele tinha, né, assim, muita força de vontade interior e havia dentro dele um psicológico que fortalecia ele. Era importante a autodisciplina dele, cara. E ele passou correndo perto de mim, eu fui fazer a foto dele, ele passou, foi como se fosse um vento de um carro. Não, é muito rápido. É muito rápido. É tão rápido que nem a câmera às vezes pega. Não, mas é rápido mesmo, é verdade, é muito impressionante. E você cobriu as competições que ele participava também? Algumas eu fui cobrir. Qual foi a competição mais marcante assim da sua vida que você lembra? No começo teve uma que eu comecei aqui, acho que foi no Regionais, os caras estavam ganhando o salto de distância. E os caras já estavam comemorando. Foi no São Roque, tava começando a competição assim, né, antes do troféu, que eu pedi com o Jardel Gregório, né, chegamos a fazer final. Daí então umas competições, mas as competições antigas eram da hora também, que os caras já sentiam dono da medalha e já tava comemorando, que é 6 saltos de distância, né? E eu faltava o último salto, mas que esses caras estão comemorando, não estão respeitando nenhum atleta na minha mente. Eu vou meter o louco aqui, mas eu vou me matar aqui, mas eu vou saltar. E eu fui lá e os caras comemorando, primeiro, segundo, terceiro, eu tava em 6º, só que eu entrei como os 8 finalistas, foi o que mais marcou eu. Eu já tava cansado, e eu saí, eu falei assim, quer saber, eu vou meter velocidade aqui, e faltando na hora da tábua, eu vou descontrair, vou saltar pra ver o que vai dar. Aí eu acabei ganhando a competição. Você viu, Juliano, pra turma que tá assistindo, como que é esse salto em distância, como que é? Salto você corre mais ou menos na média de 30 metros ali, e salta. E se quando quem chega mais longe, ganha, entendeu? A salto dele não é que nem o salto triplo que tem Que dar dá 3 passadas. Entendeu? Salta, É velocidade e explosão, Você corre, tem a linha, antes dessa linha você tem que saltar na linha. Você vem em velocidade, ganhando velocidade, e quando chega perto da tábua, você dá aquela descontraída pra poder saltar. Ó, tem uma pergunta importante aqui de um dos que estão vendo a gente, ó. Ele perguntou, respira nos 10 segundos ou corre prendendo a respiração? É muito rápido, ele tá perguntando pra você. O Alberto Thunder. Eu Tem nunca... como colocar a pergunta aqui na TV aqui, ó? Eu nunca percebi esse momento assim, é mais a oxigenação do tempo, meu corpo respirando, eu deixava. Tem vezes que eu puxava o oxigênio e ali eu prendia já, porque eu sei que aquele Agora, momento... não, deixa ele responder, desculpa. Pode responder, Juliano. Responda. Eu prendia ali, mas eu deixava o corpo fluir assim. Meu corpo não entrava em adrenalina, porque quando o cara falava em suas marcas, eu já entrava em inércia de competição já. Ali o corpo já ficava com um pouco o olho estandia, sozinha era a emoção. Que nem você falou do carro lá, eu senti emoção na hora. É que nem os 100 metros. Se você não sentir a emoção de dar o tiro ali, você não é um corredor, você não é nato. O velocista já nasce ali. Agora ele é que nem o guepardo quando ele entra, quando ele vai caçar. O leopardo, isso. O guepardo, ele começa a ficar focado e começa a se armar. O velocista é igual, quando ele fala pronto, ele já olha pro bloco. Sim. Ele quando dá o tiro, ele já sai na rajada, que é genética, aquilo ali é do corpo. E é interessante isso que ele falou, que o homem... pode falar. Temos uma mensagem aqui do nosso primo aqui, o Luiz Miguel. Valeu, Miguel. Valeu, Luiz, pela mensagem. Qual é o seu maior... Ele tá perguntando aqui, ó, viu, Juliano? Qual é o maior ídolo do Juliano no atletismo? É o Morceguinho. O Morceguinho é o que eu achava um cara do mais fantástico, assim, do cara que errava menos. Ele mesmo falava, ele falava assim. E ele tinha uma explosão, é que nem o meu. O corpo dele é que nem o meu. Então, por isso que eu era 1,80 m, 85 kg, na América quando eu corria. E era tinha muita explosão. E eu gostava de fazer a saída. A saída eu gostava de fazer a saída do Ben Johnson, pulando no bloco. Mas essa corrida em si, cabeça baixa, eu gostava de fazer no Morceguinho, que era a descontração, que já era um pouco mais de tecnologia. Que na época do Ben Johnson era mais foda ainda, né? Era sair e já partir pro quebra. Entendeu? Então, daí que começou a entrar a tecnologia, que do Morceguinho era da explosão, que o recorde era do Morceguinho, 6,39. Depois veio o Coleman.
com 6,34. Depois veio aquele chinês lá, que o chinês meteu o louco lá, pegaram um tempo dele lá com 9,81, 6,32, 6,31. Passaram lá, só que não numa prova de indoor não tá registrado como recorde. Mas passando por 100 metros, ele passou 6,31. Que ele bate 9,81, nunca um chinês correu 9,81, mas ele acabou correndo esse 9,81 lá. Aí o Marcio Guin teve o recorde mundial durante muito tempo, né? Até que chegou lá o Gatlin lá, depois bateu o recorde dele, uma coisa assim, né? Depois veio o Gatlin, mas também foi pego de doping, daí teve um monte de confusão. O Marcio Guin era um cara que era mais ali de treino, não sei se foi nunca teve caso de nada de coisa, substância, então por isso que eu gosto. Ele tem até um negócio do animal que ele usa. O Marcio Guin também tem uma história que nem a minha, que eu catei o cara lá, tentou roubar, que foi em Nova York, que o Marcio Guin tava andando lá, o cara saiu da televisão, que o cara catou ele, só que o cara se fudeu porque o cara catou o Marcio Guin, o cara se assustou quando o cara já tava o Marcio Guin na frente dele, entendeu? Meu, o cara sem noção, foi roubar o homem mais rápido do mundo. Saiu uma reportagem fudida no Globo, mas o cara foi roubar o... Saiu no Fantástico, né? Fantástico. Eu acho que o cara foi roubar o Marcio Guin, não sabia quem era o Marcio Guin. O cara começou a coisa do Marcio Guin. Viu, mas qual que é o... Mas qual que é o recorde hoje, Juliano, no atletismo, na sua área? Na minha... No 100 metros. Usain Bolt, 9,58. Usain Bolt, 9. Vai ser só se nascer o filho do Bolt, não. Então, ele tem o recorde mundial. Não sei se o raio vai cair agora mais uma vez. Então, o recorde mundial dele nos 100 metros, acho que é 9,58, né? Uma coisa assim. 9,58. E ele tem um recorde também nos 200, né? 19,19. Você acha que com essa tecnologia... 19,19, quem acha que já bateu o recorde dele, só que não foi... que já percorreu 200 metros mais rápido que ele, foi o Blake. Que o Blake saiu com uma reação de absurdo, muito ruim. De 200 e cacetada, ele correu 19,27. Então, quer dizer, se ele sai na reação que nem sai o Bolt, de 100 e pouco... Esse percurso era para o Blake ter corrido ali 19,0 alguma coisa. Quase abaixo de 19 segundos. E você acha que a tecnologia de hoje, assim, com futuros treinamentos, futuros atletas que vão vir, você acha que é possível algum atleta bater o recorde do 100 Bolt no 100, 200 metros? Então, que nem o Blake, que eu falei que eu não achava que nunca é um do cara de 200 metros, o Blake com um pouquinho mais baixo que eu, 1,79 m, 1,80 m, o Blake, ele fez isso, ele saiu mal, só que ele correu atrás do americano e ganhou do americano fazendo 19,27, o segundo a melhor marca nem o Bolt correu mais de 19,27. O Bolt correu uma vez 19,19 e depois veio o Blake 19,27, depois é tudo 19,30. Então quer dizer que esse cara... Na verdade, no percurso, o recorde do Bolt foi batido. Os caras fizeram uma análise lá que deu 19,08, quase abaixo de 19 segundos. Entendeu? Então não é impossível um cara de 1,80 m quebrar o recorde dele, entendeu? Ah, sim. E também a genética do Bolt, ele é aquele cara assim que é alto, passada larga e alta velocidade. Então é meio quase perfeito também. E ele é um no mundo que correu isso. Viu? Entendeu? Deixa eu só perguntar uma curiosidade, Juliano. É um cara alto. O que eu percebo, assim, você é um cara que tem essa arrancada do guepardo. Mas, assim, você nunca se imaginou correndo uma São Silvestre na boinha. E aí, quando estiver chegando ali, faltando 1 quilômetro, você dá um pique desse e ganhar. Isso nunca passou pela sua cabeça? Você tem... Não tem. Esses caras aí já... Mas você, por exemplo, você hoje, do jeito que você está ainda, você consegue você encararia uma assim, São Silvestre? Não, se você preparar, você baixar bem o peso, não. Mas até com esse peso dá. Eu corro ali, eu faço meus testes, mas só que eu não vou correr na média de um pace de 2,40. O que é pace? Pace é você passar a média de 1 quilômetro, de uma média de 1.000 quilômetros abaixo de 3 minutos. Eu não sabia. Você entendeu? Eu tinha, quando era novo, eu fazia um pace de 2 km abaixo de 6, que dá 3 minutos. 2,58, 2,56, entendeu? É que os quenianos passam, que os quenianos percorrem 15 km nessa manutenção da cidade. É outro mundo, os caras... E hoje tem uma tecnologia de tênis de 2, 3 mil reais que os caras... E também os quenianos, eles mantêm uma velocidade de 18, 20 km por hora durante 40 km. Lembra do Poltergar lá? Eu parava, todo domingo, não tinha nem WhatsApp, mas eu gostava. O Poltergar era que nem um Volt, só que o Poltergar era o cara da São Silvestre, de manutenção, né, alto. E ele chegava naquela rampa como que é aquela rampa de São Paulo que chega... Brigadeiro? A Brigadeiro. Chegava na Brigadeiro, o Poltergar ia que nem uma bala. E ganhava. Então eu gostava de assistir a São Silvestre para o Poltergar. Sim. E o Poltergar, acho o maior campeão da São São Silvestre. O maior campeão da São Silvestre. Deu essa competição e também aquele lá também, o Kipchoge, né? O Kipchoge. E tem também o brasileiro, né, que quebrou... o Marilson dos Santos, né? Marilson, tem o outro Ronaldinho, não é? O Ronaldo... esqueci o nome dele. Viu, Juliano? Teve as Olimpíadas de Sydney.
Sei. que o Marcelinho ganhou ouro também. E teve lá O terceiro do... o revezamento 4%, que foi histórico pro Brasil, né? É. Que o É que Brasil, na- é que- teve o Galvão falando assim, é prata, é prata, é prata. É, Então, mas- com aqueles velocistas, você correu com eles, né, Claudinei? Então, Quirino, treinamos, Vicente chegamos, Lenil, você treinou junto com eles, né? Então, tem até o André mesmo perdeu pra mim, não chegou a perder pra mim no Troféu Brasil, né? Só que no Brasil, se tivesse um pouco mais de tecnologia, na verdade, os caras já estavam correndo já com sapatilha de carbono. E o Brasil, nós corria, naquela época, nós não corria com isso. Os caras já estavam à frente de nós, só que ninguém sabia. Os caras começaram a descobrir agora isso daí. E os caras estão sempre à frente do Brasil nessa parte de tecnologia, porque nós é catimbeira, é futebol. Caiu na grama ali, nós sabe desenrolar, entendeu? Não é que nem os 100 metros que usa muito da patifaria para os caras estar à frente dos brasileiros. Senão, os caras já tinham tomado uma lapada também. Viu? E nos 100 metros rasos na hora do tiro lá, eu acho que é um momento assim, muita tensão, porque antigamente você queimava largado, você ainda tinha uma chance, né? É. Hoje você queimar, você tá fora. Hoje que vai- Então é. imagine aquela... Pergunta aí do, eu vou ver aqui, tem outra pergunta aqui, o Pudim vai colocar na tela. do Luiz Miguel. Do Luiz Miguel aqui, ó. Juliano, você acha que o Bolt quebrou os paradigmas do atletismo? Pois até então todos os velocistas eram pequenos e o Bolt alto. Por isso que o Boto, então, pela que eu falei pra você, pela raiz que ele foi fazendo, e os caras zombavam dele. Se você pegar o negócio do Bolt, era um cara alto, e os caras, você não é rápido, o Bolt ia lá ganhava do cara na escola. E o Bolt, ele morava 10 km da escola, então quer dizer que ele ia andando, correndo, andando, fazendo treino de sprint mesmo. Então a raiz dele, ele já foi criando e ele queria mostrar pro mundo que ele ia ser um cara alto e ser rápido, entendeu? Uhum. E o Bolt também, naquela época, acreditava assim que o velocista tem que ser baixo, né? Para ter alta velocidade, então o Bolt quebrou essa regra, né? O Bolt Um foi cara engolindo. alto, mas também é um cara assim, é único também, né? É o único, pra você ver, você não adianta tem mais ninguém. só Tem pegar uns um caras que alto parecem... que vai correr num... Nos Estados Unidos teve uns caras que ele chamou, mas não correu que nem o Bolt, né? Uhum. E aqui no Brasil, qual que é a principal competição de atletismo aqui no Brasil? É o Troféu Brasil? É o Troféu Brasil. Daí os melhores classificados vão para a Olimpíada? Como que funciona a classificação para uma Olimpíada? Assim? Hoje tem até a Diamond League, né? Os caras fazem um índice aí, o cara tá lá na Diamond League, tá entre os 10, então o cara corre lá pro mundo inteiro assistir. Ele tem que estar ranqueado nos 10 melhores do mundo. Uhum. Tem essas competições que é da hora, que a gente nem é divulgado ainda, né? Sim. Mas quando começar a evoluir, assim, a turma agora tem muita coisa, a turma vai começar a assistir essas provas, começar a agir, entendeu? Sim. Eu queria pedir pro Pudim aqui colocar as fotos de você correndo, competindo Sim. aqui. O Pudim já vai colocar aqui na TV. Onde você estava aí, Juliano? Aí tava em Americana, em Jogos Abertos. Transmitido pela ESPN. Aí a Lucimara ainda falou que eu corri 10 e 28. Mas aí teve uns caras da BMF, era uma guerra. Atletismo de 100 metros. Eu não tô, aqui tá o Raoni, aqui tá o Cadê? Adilson, Você aqui tá da aqui. BMF, Você tá da aqui. BMF, Você é quem? da seleção brasileira, Você entendeu? tá aqui, né? Você... Eu sou esse aqui. Cadê? ó. Você é você o é seu de preto. Aldi. Tá. Esse aqui, o Rony tá aqui atrás. O Rony tá vindo Sim, pra final ainda. E você tá com o short Tem os verde caras, da minha aqui. equipe, eu tava eu e o Rony. Só que o Rony tava começando ainda, entrar na velocidade, fazia um tiro ou outro, tava machucado nessa época. Aqui tinha o Nilson que correu com o Bolt. Aqui o Júlio, que era de Prudente, que treinou comigo. Eu e o Júlio sempre não tava apontando lá, não tava no Prudente, lá que Sim. tem uma temporada treinando lá. O Júlio não fez amizade, mas era de Itu, Júlio. Uhum. Quer dizer, era de Prudente que não tava por Itu. Aqui os caras fizeram BMF, eu sabia que eu tava rápido. Os caras tirou a mão do bloco, fez eu queimar a largada. Só como o presidente do atletismo gostava de mim, ele viu a patifaria, o juiz lá deu queima, saiu fora e falou assim, ô presidente, eu quero correr, porque eu tô me sentindo bem. Eu vou bater atrás, só pra me ver meu tempo, eu não vou fazer patifaria. Os caras fizeram patifaria, tiraram a mão, você não tem uma câmera, mas os caras tirou a mão aí, todo mundo tá falando. Não, beleza, então corre, mas deixa os caras bater e você sai. E eu fiz isso aí, deixei os caras bater e eu saí, só que eu peguei os caras. Ele falou assim, você que deu 10,28, seu Júlio deu 10,40, deu 10,30 e pouco, 10,38. E eu catei os caras. Só que daí o juiz, uns caras não queriam dar medalha. Aí a Lucimara falou, mas por regra, se você correu 100 metros, quem ganhou foi você. E daí ficou essa história, entendeu? Até hoje os caras não chegam no atletismo lá e daí comentam, dá risada. E até a SPN gravou e veio falar. Daí eu falei, né? Aconteceu isso, foi aquilo. Os caras fizeram sacanagem comigo, entendeu? Os caras, Pô, tinha muita malandragem, velho. os caras malandros, hein, cara? Entendeu? O Pudim vai mudar a E foto. os caras, tudo falei, os caras chamavam de todo bandido, porque eu entrava, eu saía cabeça baixa que nem louca, né? Eu o Nilson. Você ia cortando o ar, assim. É. E aí, onde Essa que é aí não fui eu que tirei, Juliano? Não sei, Não sei lembro, lá, acho que como que é o nome fui eu dele? que fiz essa foto. Tá, você aqui. É um GP que tinha aí. No outro lá, quem que é o Robson Caio? Não, É o André Domingos. André Domingos. O André Domingos foi, até hoje, é o 6º
cara mais rápido do mundo. Esse aqui. Esse aqui é o André. Eu coloco a tua no final. Então, é o sexto cara mais rápido do Brasil? É o sexto cara no mundo a percorrer a curva mais rápida no 100 metros. Nossa. O André Domingos. O André Domingos também era pra ser um Bolt, porque... Mas tem curva no 100 metros? Cara, não, aí ele correu 200 metros, só que daí os caras medem tudo, né, Pitaço? porque- Tem que percorrer. É, Os porque caras 200 medem... metros, 200 metros é aquela curva, né, que vai... Os caras medem tudo, entendeu? Aí o que acontece? Eles puxaram ele, e até hoje ele é considerado o sexto cara mais rápido que correu a curva. Entendeu? Entendi. Na coisa. É um meet que eu tinha lá, eu acho que eu fui segundo nesse meet. Eu saía muito rápido, eu tava na frente, entendeu? Aí os caras foi. Que eu falei pra você, tinha uma explosão. Eu queria agradecer a todos pelas mensagens, agradecer toda a nossa audiência. Muito obrigado a todos. O Pudim vai colocar a próxima foto aí. A foto tem até uma mensagem, né? Coloca o personal aí com o meu telefone lá, se depois é de Então 15, o Pudim né? vai colocar. Enquanto- Pode colocar 98, agora também. O Pudim, Olha se você que puder olha que colocar bacana, a foto, o celular do Juliano, que o Juliano agora é personal também, né? É, Olha lá, olha que bonita pessoal, a frase. O contato do Juliano aí de personal vai estar na tela aí no YouTube. Vai estar na tela, o Pudim vai colocar na tela. Onde você tá aí, Juliano? Aí tá em Manaus, aí foi pela VOS. Eu tinha corrido 10h35. Aí também não tinha arbitragem de eletrônico de partida. O técnico falou, Juliano, você tá saindo muito rápido. Se você sair na sua reação, os caras vão dar queima, os caras vão se assustar. Então você sai junto com o grupo e deixa a corrida fluir. Eu acabei ganhando a competição ainda em Manaus aí, com 10h35. E com legal o essa calor menção. também de Manaus, Nossa, né? o cara é do 40 graus. E eu ganhei o 100 e 200 aí, em Manaus. O que eu gostei de Manaus foi ficar no hotel tropical lá, que era um castelo lá e tinha até animal selvagem lá. Nossa, em Manaus é muito quente. Acho que acho que é a cidade mais quente Então, do Brasil, né? Agora, viu, Lucas? Posso só fazer uma pergunta, Juliano? Esse podcast está sendo muito bom, que a história é a vida em segundos, né? Sim. Viu, Juliano? Agora, para os jovens atletas que estão chegando, as crianças que vão começar a fazer o que você faz, eu queria só fazer uma pergunta para você assim. O atleta, ele tem que ser completo, não só dentro da pista, mas também fora dela, que você tinha uma dieta, você tinha Naquele tempo lá não tinha tanta besteira pra comer, né? Que nem hoje tem. Não tinha assim, aquele negócio... Então não tinha, sabe, quando dava 9 horas eu já tava dormindo, mano. 9 horas, daí eu acordava às 7 horas já com sangue nos olhos, já pra treinar. Não era como é hoje, né? É. Ó, aqui você come um franguinho. Aqui 9 você horas, come chegava uma 9 horas, carne. não tinha WhatsApp, não tem porra nenhuma, já tava roncando, dormindo. Entendeu? Né? TikTok, aquele telefoninho tonto lá. Você não tinha... O que eu gostava de jogar era Atari, sabe o Atari? Você ficava lá passando carrinho. Uma vez o Pitaço levou um Atari lá, quando tava o Miguel Torres, tudo, tinha box, lembra, Pitaço? Né? Nós se matamos, o baiano, aquilo lá pra nós era uma paixão, nós ficamos até 3 horas, o vô chegou, quebrou tudo lá, tomando um dormir com seus pão. Arrebentou tudo. É verdade mesmo. Ó, pessoal, o número do Juliano tá na tela aí, personal Juliano César, tá o número dele, entra em contato, contrata o Juliano aqui, um dos maiores atletas do atletismo do Brasil, um grande velocista, um grande personagem do esporte aqui, né, Juliano? Sim. Viu? Mas todos aqui. mas enfim, só assim pro pessoal que tá assistindo você correu na Itália e qual outro país? Foi na Itália, ali a gente fazia. Itália ali, Rímini, ali você conhece tudo ali. Eu fui viajar com os caras, né? Aí você pega aquela região ali, conheci bastante, até que me assustei. Naquela época eu nem tinha também WhatsApp também. E o baiano que tirou todo mundo de foto lá, e eu não nem acabei catando. Temos vídeo nosso lá na Itália. Você puxar no YouTube. Inclusive tem o italiano que ganhou 100 metros na última Olimpíada. O italiano ganhou. Tem tem uma pergunta aqui do Luiz Miguel. Juliano, você foi um dos homens mais rápidos do Brasil durante os primeiros 60 metros. E hoje, com toda a sua experiência, o que você faria de diferente? Ó, peraí, tem o... Pô, se eu tivesse... Aqui, ó. O que você faria de... Diferente no passado para disputar uma Olimpíada. Pô, se eu soubesse que ia ser esse cara assim, que a velocidade eu fazia mais específico ainda. Eu ia ser mais um cara de estudar mais, os 60, ia passar mais rápido com a tecnologia que tinha hoje, né? Se fosse hoje, eu ia passar muito mais rápido. Então eu ia me assustar mesmo. Se os caras correu... Se eu passava aquela época e tinha um tempo desse, então quer dizer que eu ia passar com quase um recorde olímpico, aí, o recorde mundial, até para 6 baixo. Eu acho que eu tinha um 6 bem baixo aí, eu acho que nem o Collor, porque eu fazia a mesma coisa que o Collor e todo mundo criticava. E os caras rodavam a perna e o Miguel falou, mas por que você puxa a perna e cata? Só que nessa eu ganhava tempo, e hoje o Collor, não sei se é 6 metros, 6,34, ele faz isso. Ele só puxa a perna e vai rodando. Ele tem 9,76, né, o melhor tempo. Quebrando o estado americano lá, como chamam, que ganhou do Morceguinho, você falou...
o americano lá, o Gatling. O Gatling. Quebrando o Gatling. Que é especialista abaixo de 9,80 também. Assim. Ô, Juliano, você já pensou em quebrar talvez esse paradigma? Você veja, eu não sei ainda qual que é a sua idade hoje, mas você acredita que consegue ainda continuar correndo no 100 metros ou você acha que você... Eu tô com 97, 98, eu vou na Vila Gabriel, faço uns tiros de 30 metros, mas de vez em quando eu acerto uns tiros violentos com os moleques lá e passo na frente. Mas você compete Aí eu ainda, penso né? comigo, Você ainda compete, né? Será que eu baixar o tempo, eu faço uma brincadeira aí? Porque, né? Juliano, mas você compete ainda na sua categoria? Tem uma categoria. Na minha categoria eu ganho direto. Eu você chego ganha lá, tranquilo. gordo, pesado, eu ganho. Porque, né? Já fui profissional. Mas com os carinhas assim de 20, assim, você consegue competir Não, também? se eu tiver na inércia, assim, abaixando o peso, eu começo a treinar e alongar, trabalhar flexibilidade e explosão. Esses caras aqui que treinam lá, eu capaz de até ganhar, porque, né, ficar. Mas os caras não acompanham. mas o atletismo tem Os esse caras negócio não é de muito idade, rápido mas hoje. Os tem- caras não tem uns caras muito bons. Viu, hoje. mas tem que... Então você olha assim, os moleques que tá surgindo assim, você vê algum assim que tem futuro, você olha assim, ó, esses aí pode... Pô, eu tive Olimpíada. sorte de ter o técnico Miguel Pereira. O Miguel é um mago do atletismo. O Miguel foi aprendendo, só que o Miguel estudava muito livro. É que nem você, gosta de livro, gosta de ler. Ele passava, você já leu o livro do Nuno? Tudo falava de livro, falava. Então ele criava aquele momento lá. Não era só treino, entendeu? Então ele era muito. Ele treinava a cabeça do atleta. E hoje os técnicos querem saber de treinar, não treina a cabeça do cara. Não estuda, não fala de histórias, Mas, que leva aí o cara, viu? entendeu? É, porque eu Mas acho que deixa- a mente é muito importante para Mas atleta. deixa eu só entender, até pra pessoa que tá em casa, o atletismo tem uma idade pra correr, é isso? Não Ah, tem. tá. Você viu o Pode- chinês lá que correu um monte, lá correu, tem um cara que correu 10,8, não sei quantos anos lá. Ah, Não, tá. mas Então, o cara com 15 anos pode correr abaixo dos 10, É, com mas 14, por que os 16 japoneses, anos. por que os japoneses e os chineses gostam de fazer atletismo? Já viu? Os japoneses, todos com competição de 90 e poucos anos, eles estão ganhando medalha e fazendo Não, competição então, pra fora. japonês em todos os Porque o esportes. atletismo é o único que o atleta, ele dá alta performance pro cara. Se o cara não fizer certinho, o cara não corre. Não adianta se o cara tomar um monte de bomba lá, o cara não vai, o coração vai inchar, o cara não vai conseguir correr. Se você não regrar mesmo certinho, fazer um treinamento específico mesmo, de comer, se alimentar, dormir bem, você não vai correr. Sim. Você acha que o Entendeu? Japão... Você não vai saltar, não vai fazer nada, porque o atletismo, ele é uma prova que você se sente que nem um animal selvagem. Se você não fizer o certo, vai dar errado, entendeu? Você acha que o Japão é o próximo, É. é um país assim que pode dominar o esporte, que nem teve o domínio dos Estados Unidos, que foi Você viu? Depois teve a Jamaica, o Usain Bolt, com a Zafa Paul, o Johan Blake, daí dominou. Agora a Jamaica tá em baixa também, né? Você Sim. acha que o Japão pode surgir aí como um domínio assim, perante os Estados Unidos e a Jamaica? E os outros... Já tá, os japonesados aí usam tudo tecnologia pra correr, eles são muito inteligentes, então eles estudam todo mundo, essa saída do colo, eles estão começando a fazer, essa tecnologia de sair bem abaixada, você vê os treinamentos que eles colocam eles têm tipo uma prancha, só que uma prancha de 60 metros, pro cara não erguer a cabeça. Ele fez assim no treino. Imagina, quando que o Brasil fez isso? Os caras... viu, É, os caras têm Juliano? muita técnica. Se Não, você, por exemplo, se ele tivesse lá, por exemplo, você tá lá passeando num safari, lá na África. Não, aí de repente, falando sério, fudeu, assim, né? não, pera um pouco, mas vamos suponhar O que eu vou assim, fazer ali? Não, mas de repente você Porque o tá pardo lá... corre 120 não, quilômetros. não, mas aí é que tá. Isso eu quero saber o seguinte, assim, Não. você tá ali, aí vem de repente um guepardo pro seu lado. Você consegue dar um tiro de 100 e fugir dele? Claro que não, né, Vitor? Não consegue? Não, mas tô imaginando. Mas tem uma história aí Eu acho que eu tenho que enfrentar e tentar dar umas porradas, dar um soco na cabeça do guarda, alguma coisa. Não, mas só que é o seguinte, vamos supor, você vê o guepardo, o leopardo, ele tá a 100 metros de você. E a 50 metros tá uma árvore. Você consegue alcançar a árvore, subir na árvore? Sangue, o guepardo sobe Mas na ele árvore que nem sobe gato, na árvore mano. também. Fudeu, mas velho. vamos supor, vamos Sim, supor- fuder. não, mas vamos supor, é uma sala Não, esses dias, saída, você consegue atingir lá, esses dias você já fomos escapa. pescar ali, aqui perto da represa aqui, aí estamos querendo processar, comecei, né, que tem onça, depois daquele dia lá, teve um monte saiu no jornal lá que matou onça, matou, e eu trabalhava de vigilante no Portal Sabiá. E eu sei que uma onça catou dois rottweiler lá e fez brincadeira fez churrasco. Uma vez eu tava fazendo uma coisa, eu ia tomar água lá, só sangue, um monte de coisa assim, umas patonas grandes. O que esses cachorros tudo arrebentados aqui, morto aqui? Mano, que AP controle. Aí os caras falaram, nossa, será que tem um ataque de onça? Fomos lá, foi uma onça que atacou os cachorros, cara. Agora, Juliano, só uma pergunta. Você acha, Juliano, durante toda a sua carreira, eu fico pensando assim, o que você acha de verdade, como foi a pergunta do Luizinho, fez uma boa pergunta, o que você tem alguma mágoa só? Você acha que faltou mais apoio para você? Tanto apoio como é que fala?
patrocínio. patrocínio? Você acha que faltou mais apoio? Você Eu- Porque a sua eu família gostava de te ser- apoiar, principalmente Na sua verdade, mãe. lembra aquela vez que eu fui fazer teste lá? Eu queria ser jogador Sim, sim. de futebol que eu passei lá no teste. Teve Isso, Cara, isso. os caras que jogavam no São Paulo, a mãe pegou, jogou o número, perdeu o número lá, que eu passei no JA, fiz 2 gols. Só que daí, eu lembro que teve um teste, não sei quantos quando eu tava de São Paulo e eu passei. Isso, lembro. passei no teste, os caras Lembro, saíram da TV, exatamente. Só que daí a mãe ia ficar ia indo pra São Paulo, ia ficar lá, armazenado. Ela tinha feito 2 gols nesse jogo, nesse teste. Aí a mãe pegou, tava no São Bento naquela época ainda. A mãe perdeu, os caras ligou, a mãe não entendeu, não queria que eu fosse embora. Aí, os caras dão muito valor pro futebol, tá? São Bento. Então, aquela época era muito futebol. Atletismo, o cara tava correndo na rua. Ai, que louco! Ai, que tonto correndo na rua. Não tinha o mesmo valor que futebol, sim, né? o cara, hoje em dia, você não vê muito correndo, ninguém fala nada. Fazendo crossfit, ninguém fala nada. Mas você tava um cara correndo, ó, vagabundo ali, ó. bem Vai isso, trabalhar, né? filho da puta! O cara Os não caras, era o valorizado, Lazarento, o que tá fazendo correndo aí? Os caras é desse jeito naquela época, não isso tinha mesmo, essa. os caras... Os caras não tinham E hoje noção. todo mundo corre, né? Que nem antigamente, quando os Era caras muito quando os cri- caras iam pra academia, era desprezado, né? Tinha esse preconceito com os caras que iam pra Cara, academia, vai É, trabalhar, cara. Então, agora hoje todo mundo quer fazer academia, Naquela época né? aí não tinha. Hoje é fitness, era futebol. Você saúde. corre também, Lucas? Eu cheguei... Não, tanto é, eu tenho uma época, minha breve carreira de atletismo, o Juliano foi meu treinador. Verdade, Tem que uma época que eu bacana. corri nos jogos escolares, Você correu bem? só que é o seguinte, a gente participou lá Mas- da prova 4x100, né? E eu tenho um trauma dessa prova, porque assim, 4x100 é 4 atletas, né? É cada um quase 100 metros. E daí a gente tava ganhando, a gente ia ganhar medalha de ouro olímpica lá, tudo. Daí chegou, daí o carinha lá que tava em primeiro, ele passou de uma linha, ele achou que tinha terminado a corrida. Mas não Sim. tinha terminado, a linha tava mais na frente. E daí quando ele percebeu, ele já tinha sido ultrapassado por 2 e a gente ficou com o bronze. Era pra gente ter ganhado o ouro. Cara, Tá eu fiquei vendo? com uma raiva, cara. Eu fiquei, nossa, falei, não é possível. Ah, teve tanta competição que não é louco. Eu tenho uma prova assim que foi marcante pra você, Juliano, uma prova assim que Essa do Troféu Brasil, que eu podia fazer um estrago na final do Troféu Brasil e eu tinha feito um 10 segundos baixo ali, chegando andando. Se eu terminasse essa prova, eu podia ter corrido abaixo de 10 segundos. Ou corrido 10 baixo. Sim. Eu se machuquei, fiquei tempo parado. Fiquei tempo parado e quando eu voltei a fazer os regionais, eu ganhei ainda por cima dos regionais. Mas que também eu tava num nível de treino muito absurdo. Viu, Juliano, assim, a gente vê que o atletismo masculino já tem essa dificuldade, patrocínio, tudo de reconhecimento. E o atletismo feminino, como você vê assim o esporte para as mulheres? Ah, mesma coisa que dos homens, só que muda só a feminidade. As meninas estão aí voando baixo também. Acho que as meninas estão representando melhor que os brasileiros hoje. Tem- né? tá tendo Então, resultado melhor, né? tá vestindo a cabeça mais Viu? que o- Aquela posição que você fica pra dar o arranque, ela não é ruim, Juliano? Tem que ser aquilo mesmo. Tem, Você porque- porque aquilo dá lá já vem impressão que da- Você vai Não, tropeçar e vai cair. Não, mas cara. eu vi um vídeo que antigamente, lá nos anos 20... não Na tinha Grécia? Era no não, chão. Não era Grécia, era os anos 20. Os caras faziam buraco, né? Fazia buraco, não tem nem bloco. Depois Porque, que foi ter bloco, tudo, né? A gente sai ali, se um velocista se sair ali, ele sai derrapando. Nossa. Porque ele reage muito rápido, um velocista, né? Eu mesmo, toda vez que eu ia sair treinando no treino, eu saía escorregando. E você já correu com chuva, assim, de tá chovendo? Já corri. Mas Nossa, é quando igual o choveu, Ayrton Senna, é pior ou melhor pra você com chuva? O que você É preferiu? pior, Fica mais mas só pesado, que né? daí ele tá pra todo mundo, então não tem diferença. Viu, Juliano, mas como descobriram assim que era melhor sair em bloco do que tipo sair em pé, por exemplo? Viu? Aí em pé você perde muito apoio, não ganha velocidade. tipo Baixado a- você ganha dinâmica, né? Ah, você sim. sai catando mais no chão e trabalhando. Que nem o pardo, o cara sai cabeça baixa e depois ele vai aumentando as passadas. É a mesma coisa. Depois você viu Mas a é- evolução. É o equilíbrio do corpo ali, da dinâmica mesmo, da velocidade que o cara sai cabeça baixa e vai aumentando as passadas. Do jeito que tá hoje a saída de bloco hoje é o jeito definitivo, assim, não tem um outro jeito de sair Só mais se rápido. Viu, alguém agora, inventar. Os outra- caras colocar um bloco com mola lá, porque daqui a pouco vai Viu? acontecer isso, Agora né? uma pergunta, assim, falando de esteticamente, né? A gente sabe muito bem que a Eu natação... acho legal se fosse no carvão ainda a corrida dos 100 metros. Mas no carvão. Porque eu não precisava nem de pista de borracha. Porque ali é força genética da terra mesmo. Né? Os caras colocou Juliano. pista, sabe? Ficou aquela competição... mas ficou esse- da hora, mas Viu, não é força. essa pista de borracha, ela não dá uma vantagem, porque quando o cara pisa, dá um impulso no cara, não dá? Sim, então, o cara ganha mais velocidade. Só Mais que isso daí... velocidade, daí a Mas eu, carvão acho, é mais assim eu no- achava que era no mais seco, raiz. Sabe né? por que podia ser carvão? Porque ia ser todo mundo ia ser um jogo igual. Ia ser... Ali todo mundo que treina, os caras que treinam lá na cidade pequena, estão treinando um carvão. Não tem aquela possibilidade de que entendeu? Ah, entendi. Aí ia ser legal, porque não tinha essa tecnologia aí de, né, treinar. Viu? Mas é da hora também.
né? Mas só por que exemplo, acho, assim, sei lá. Lucas, a gente sabe que na natação tem aquelas roupas especial de natação, né? que elas No ficam bem caso do coladas. atleta, vocês tinham que, assim, tipo, se depilar, cortar cabelo. Não, eu senti a pra não diferença. atrapalhar na hora da Inclusive, Quando você corrida. vai entrando, você vai passando, vai começando a subir desse cara, porque o corpo humano, qualquer um, eu, você, os caras, começar a treinar. O Pudim Não, seria Você um começa a grande treinar, atleta. o corpo, se for da história mesmo, da história real mesmo, Ah. o cara que começa a treinar e começa a regrar e fazer o que ele quer, o corpo, o ser humano, ele fica do jeito que ele quer. Se nós colocar, não, vamos ficar forte, vamos treinar, o corpo vai ficar forte, não precisa nem de porra nenhuma de nada, o cara vai ficar forte, vai ficar um touro, porque o dopamina tá no cérebro. Se o cara começar ali e falar, não, vou fazer isso, que nem você era jornalista, você entrava lá nas porra lá, É. de foto. de foto, de entrar na favela, lá, ver aquela foto que você tirou do cara em armado lá. Quem quer fazer isso daí? Você virar um fotógrafo? É Você verdade. se dopava ali, não, eu vou fazer isso. Ninguém ia fazer. É a dopamina. Então eu vou virar fotógrafo, eu vou virar fotógrafo de raiz. Quem que é fotógrafo de raiz que nem você aqui na região, aqui no Brasil? Não tem ninguém que nem o Pitaço. Que nem você tá nascendo agora, o Lucas aqui. Então, o isso Lucas é a nasceu mente, já. é a mente do ser humano, entendeu? Se o cara quer ficar forte, quer ser um cara. Se o cara quer ser um meio forte, quer ser saudável, quer fazer tudo, o cara fica. Independentemente da roupa ou do... Agora se o cara Não, ficar eu vejo bebendo uns cara- álcool, cerveja, se drogando, o cara não vai conseguir, entendeu? O cara tem que ter Porque não muita vai disciplina. chegar Eu no acho alto que- nível. Acho que nesse sentido, acho que talvez seja o mais difícil, né, Juliana? O atleta ter a disciplina, ser regrado, saber o que comer. Além de treinar, que já é uma parte assim desgastante, difícil, o cara saber A única coisa comer que na pode- hora certa. a única coisa ter que pode se disciplina, romper- Isso é bem difícil, né? Então, o que acontecia comigo? Eu tava chegando em alto nível, eu cheguei a machucar lá no final do Troféu Brasil, mas não tinha aquela tecnologia, viu, o técnico, você tem que descansar 2 dias pra você se sentir bem no troféu. Não, sabe o que eu fiz no final do Troféu Brasil? Lá? Eu fui de manhãzinha, acordei 4, 5 horas da manhã lá, alongar, e fui dar uns tiros lá no Carrefour Santa Maria, fazer rampa lá. Pra mentalizar. E na verdade eu não podia ter feito isso. Então, quer dizer, eu não tinha, né? Naquela época não tinha esses negócios, assim. E se eu tivesse mais essa tecnologia que hoje, eu não ia se machucar, eu podia ter feito um tempasso. Porque eu lembro que eu tava fazendo umas rampas lá, que os caras falavam, caralho, os caras falavam, olhavam, caramba, como você faz essa rampa desse jeito aí? Eu saí batendo, parava no Carrefour, fazia umas 10 lá, brincando. Né? Então, hoje eu não faço essas coisas, mas Então, ela o fala, Juliano, viu? Tá, Juliano com a tecnologia hoje, com o método de treinamento hoje, ele poderia estar, sei lá, batendo o recorde. sim, aí de eu muitos- todo correndo até 9,70, 9,80. Não, 100 Bolt estaria tremendo hoje. sim. Né, Juliano? Se fosse Se correr tivesse- com ele. se eu nascesse, Você ia podia ser ficar- ia ser um Você- baita velocista, sim. Então, e qual que é a sua prova preferida? Você prefere correr 100 60 metros, metros, eu 200? queria 60 metros só. Ah, essa é a 60 e sua prova distância. preferida. É. 60. Eu gostava do decatleta, fazer lá 1.500, porque eu gostava de sentir aquela fadiga violenta. O cara tá quebrado e a última prova era 1.500 ainda. Sim. Parece que eu gostava de sentir o corpo, sabe, na beira da morte mesmo. Sim. Só que na verdade você não tava ali, você tava. Era uma dopamina de bem-estar. Você tava dando câmera, tudo, só que eu gostava, que tem cara que gosta dessas provas de alto nível, né? Sim. E nos 60 metros, ao contrário do 100, eu já vi uns vídeos assim, que o cara, depois que termina a prova, tem um colchão na frente que ele vai e bate no colchão, né? Ao contrário de 100 metros, que ele passa e Só que vai... lá é errado, porque acontece aquilo ali, que nem eu falei, o nosso corpo é que nem um animal. E os caras deveriam colocar aquele colchão lá pra frente, lá, porque acontece, quando você passa a linha ali, o corpo já tá desacelerando mentalmente pra não bater lá com tudo, sabe? Aí o corpo começa a desacelerar, não devia deixar uma passagem maior pros caras. Porque ele faz até mal pro cara, porque na verdade o corpo em si, ele desacelera. Entendeu? Ah, entendi. Você quer fazer uma pergunta? Não, pode fazer, tá tranquilo. Então, Juliana, Estamos chegando já no... temos ainda um tempinho ainda. Vai passar rápido. Eu queria só perguntar pra você, assim, Que ansioso. você acompanhou as finais olímpicas todas, né, dos últimos anos? Sim, assim. sim. Teve lá de Londres, né? Teve de Tóquio, teve a última... A última foi onde mesmo? A última Olimpíada foi na... Nossa. Outra Olimpíada, acho que Não, agora não, dos invernos, não. Não, a última Olimpíada foi teve a Tóquio e teve a... Não foi no Brasil a última Olimpíada? Não, o Brasil o foi, Mozart? teve o final de 2016, foi do Quem Brasil. ganhou agora o Mundial agora foi o jamaicano lá, que o Lion lá tinha ganhado dele. Só que ele mentalizou lá e tava vindo nas temporadas ganhando tudo. Até o Rony fazia uma aposta comigo, quem vai ganhar? O Ronaldo. Eu falei, não, acho que o cara que tá ganhando toda a temporada, ele vai acertar na final. Só que ele classificou em terceira na semifinal. Só que na final, ele se contestou lá e fez aquele ritual dele, que dá uma piscada pro 100 metros. E ganhou do Lion. O Lion não acreditou, mas ele fez o melhor tempo e ganhou do Speed, que tem um cara agora da Jamaica, que é um fortão lá, que tem 9,74, tá assustando. Só que ele ganhou desse cara e do Lion que tinha ganhado, Sim. esse moleque.
E ele fez 9,77 e atingiu o maior tempo de velocidade, a 43 por hora no 80 metros. Ele Nossa. acabou engolindo os caras. Agora, E pra você, qual foi a final dos 100 metros, assim, ou de Olimpíada, que você achou a mais forte, assim, com os caras mais incríveis, assim? Pô, até hoje eu acho a que é a mais da hora, eu acho do Ben Johnson, que ele pula do bloco lá e ele detona o Carlinhos lá. O Carlinhos jogava sujo pra caramba e falava que ele tava sujo. Lá foi em 88, né? É, O Ben até Johnson, uma vez o João perguntou pro E tem até um o Robson Caetano foi lá falar, foi chamado no Jô, aí, só que os caras usavam muita porcaria lá, negócio de coisa, sabe? Daí o Jô falou assim, mas ô louco, o Carlinhos falou aquilo lá do Ben Johnson, mas o Carlinhos tava um monte de alto de coisa, que hoje até Então, alguns o Carlinhos tava cheatado também. cheatado também. Os caras tudo usando hack lá. Viu? Tem até esse E close... corrida tudo errado e os caras acertavam uma baita até corrida. Teve um close famoso no Ben Johnson, assim, antes de partir. na França, né? É Isso. Paris, né? É a última Olimpíada. Viu, Não, Júlio? teve até um close do Ben Johnson famoso, assim, que ele tava. O Ben Johnson é enorme, parece um touro, assim, ele olhando assim, bem. É. Não, e a achava chegada da hora. dele, pra mim, foi a melhor chegada da história. É, Assim, antes do que ele chega Morph fazendo Green, o assim, recorde era do Ben Johnson, 9,42. Não, Eu acho 6,42 60 metros. Acho que pra mim a final mais forte, mais foda foi 2012, que tava pra mim lá os homens mais rápidos da história, né? É. Tava o Usain Bolt, o Gatlin, o Blake, O o Tyson Azafa. Gay, a Zafa, nossa, aquela final. Pra foi mim, você foda. vê aquele vídeo lá, o Azaf faz uma baita de uma saída, só que o Azaf sentiu, que nem aconteceu comigo lá no troféu. Ele sentiu a perna, só que o Azaf tava a 1,5 metro dos caras já, mano. E tava atingindo uma baita de uma velocidade. O Azaf sabia que ele ia poder fazer um estrago, só que o Azaf acho que tava mentalizado também, tava... E ele tem 9,72, né? Então, o que aconteceu? Ele fez uma saída, baita uma saída muito forte. Ele tem o 9,74 do Azafa Power, lá na Itália, em cima dos caras, que ele chega andando. Ele sai tão forte assim, ele chega andando. Só que o Azafa não teve nenhuma chance de ganhar a Olimpíadas. Por quê? Nenhum Mundial. Por causa que ele acertava nos meets, ele acertava os tiros na competição, entendeu? Só que nessa final, os primeiros 30 metros foi do Azafa. Ele passou numa velocidade ali que se ele passa e dá o pique, ele engole até o Bolt. Nem sabe se ele ganha do Bolt, mas ele tava muito à frente dos caras. E o Bolt em 2008, até o treinador falou pra ele, assim que o Bolt saiu, né? Ficou na frente de todo mundo e ainda no final bateu no peito, assim, desacelerou. O técnico falou assim, se ele tivesse corrido assim... Que no começo, né? Ele acertou umas ele coisas. começa em corrido sério, sem ter feito aquilo, ele teria feito até 9,50. 9,50, é. Cara, impressionante. Viu, Juliano? Hoje você faz personal também, você Eu faço um trabalho com o profissional, com algumas pessoas que eu conheço. Antes eu fazia com o Bruno aqui. Aí um monte, mas meu treino é sempre, que nem eu falei, achando o treino perfeito para cada pessoa, porque todo mundo é diferente, né? Entendeu? Viu? E treino, não massacre. Hoje tem uns caras que massacram o cara lá, o moço não volta mais. Aí... Sim. Viu, Juliano? Mas só mais uma pergunta. Eu queria fazer. Pode fazer mais uma pergunta para ele? Não, à Por vontade. exemplo, tem muitas empresas que estão assistindo você, tem muita gente assistindo. Você acredita que de repente, se aparece alguém e resolve te patrocinar, você encara os 100 metros de novo? Você Na minha volta? categoria veterano, se eu estiver bem, eu volto. Mas por que tem categoria veterano? Você não Não, fala eu que vou, é qualquer um? vou voltando na minha categoria, mas se eu estiver bem na competição de. Que nem eu entrei. isso que eu queria eu entrei saber, em competição com a molecada. entendi, A molecada, entendi. vamos lá, você vem treinar com nós. Eles Entendi. chamam ainda. E até vão treinar, vamos dar tiro com nós. A medicina mesmo gosta de a gente estar treinando junto. Hoje tem o Corona, quer dizer, Corona, tem o Giba, que tá fazendo 100 metros, tá melhor que os moleques do profissional, a turma da medicina. A turma da medicina que vai virar médico, começou com 2. Só que hoje, se for ver lá a turma lá, tá todo mundo da medicina treinando atletismo, que viu que dá diferença. Que bacana. Vai fazer cirurgia, tá todo mundo na Vila Gabriel, você vê lá um monte da medicina treinando lá. E velocidade, que a maioria gosta de velocidade também. Viu, Juliano, antes a gente encerrar aqui, que já está dando tempo, para os atletas novos que estão surgindo aí, assim, uma criança que quer ser velocista, uma menina também que quer seguir no atletismo, qual que é a mensagem que você dá para essas novas gerações que estão vindo? Era legal fazer esses trabalhos que tinha na época, não estão fazendo muito trabalho escolar, né? Que nem Jamaica faz, escola, classe, por que eles que são campeão lá? Porque é que nem, para eles, atletismo é que nem futebol. Eles agem assim, todo final de semana tem competição escolar. Aqui não, aqui é 3 vezes no mês. Vamos fazer. Não tem essa. Entendeu? Lá não, lá eles estão toda hora trabalhando atletismo, nem no Japão. Tem esse fundamento. Na escola tem que ter atletismo. Nem tanto futebol. Na escola tem umas leis lá que tem que ter atletismo. Tem que ter esse incentivo, tanto é que os Estados Unidos tem, né? Esse incentivo. Isso, Essa criança nos Estados desde Unidos pequeno começa a treinar atletismo, começa a treinar outros esportes, tem que ter esse incentivo desde criança, né?
Agora, para encerrar aqui, Juliano, você olha para essa câmera aqui, para você dar suas considerações finais, assim, você... Não, se obrigado quiser, aí pelo... Se quiser mandar sua Pudim, mensagem... Pudim e Leandro. Se quiser divulgar Leandro, seus trabalhos no Instagram o também, se Pitazo, quiser meu divulgar. tio, meu Lucas, meu primo de raiz aqui. Hoje o programa foi histórico, pessoal, queria agradecer. Na verdade, aqui o a Pitaço é todos. um cão também, né? Tudo na genética, Não. tá na família aqui. Não, Começa aqui por Miguel não. Torres, né? Não, Alto, aqui- voo, sem volta. Na verdade, nosso voo é um Zoimbolt. É. Alto, forte. Só que já tinha o Lincoln mesmo ia ser um Zoimbolt, porque o Lincoln o Lincoln machucou a perna pequena. Não, o Lincoln deu 2 metros, o Lincoln você treinasse Mas ia ele- vender alho na Não, rua, nós saía correndo dos caras pra Viu? roubar nós. Não, o Lincoln ia fazer 9 Mas tinha 6 anos nós indo vendendo alho lá na Vila Helena, Pitaço. Uma vez os caras Não. inventou de catar nós, eu saí correndo e ficou o Lincoln com a perna torta pra trás. Não, uma vez eu vi o Cataram Lincoln... tudo o alho do Lincoln. Nossa. E eu entrei no material de construção, uns pedreiros desse tamanho forte. Eu falei assim, os caras estão catando alho nosso lá, os caras. Quem que é os caras? Ah, aqueles negão grandão lá, os caras saíram correndo, catou os caras, catou o alho dos caras. Deram um pau nos caras. Nossa. Não, você é louco, não. Uma vez eu vi o Lincoln correndo na Nós rua, de, cê é nós de louco. short, cueca, Ô, vendendo uma alho. vez eu vi o Lincoln correndo na rua, cê é louco, fiquei com medo, cara. Parecia um alienígena correndo tão rápido que é puta que Pô, tem uma pariu, vez cê uma é briga, louco. Caramba. naquela era na Vila Carvalho tinha rixa. Ah. Aí os caras queriam catar o Lincoln, né? Aí cercaram com o Lincoln, xingavam os caras lá da vila lá. Fizeram uma rodinha. Aí tinha um tal de como que é que o Lincoln falava? Que era o alienígena, ET tá chegando pra bater no Cênico, não sei o quê. Daí foram pra bater o ET, só que eu tava no meio, aí entrei, não vai bater no Lincoln não aqui. Aí o Lincoln do céu, tá vendo aquele cara mais fraquinho ali, vai dar uma bordoada e sair correndo. Os caras rodou, deu uma bordoada até hoje. Que tinha muita rixa de briga, né? Você fazia a roda e brigava ali, né? Acertava as contas. Sim, E tinha era camburão antes, entendeu? sim, entendi. Né? Tem uma história Nossa, louca. mas o tempo voa. Você quer deixar alguma mensagem final, consideração final aí? Ah, quiser eu- divulgar também seu Instagram, Não, fica à vontade. não. Porque, pessoal, o Pitácio aqui é um dos melhores fotógrafos do Brasil e do mundo. Ó, estamos aqui, ó, pessoal. Por isso que eu vou pedir para vocês curtirem o comentário aqui, porque aqui estamos com um dos maiores atletas do Brasil e um dos maiores fotógrafos do Brasil. Então aqui, esse programa hoje aqui tá pesado pra caramba. Eu quero agradecer à mesa operacional, o Pudim, ao Leandro, por mais uma vez estar aqui, agradecer ao Juliano, agradecer ao ao família só tem Lucas que nem a pelo Juliana. Agradecer a todos. Viu? Que convite. nem a Juliana Severino é a melhor advogada criminal, né? Você vê as histórias aqui, a assinatura da velha. tem a tatuagem. Ô, Pudim, dá um close na tatuagem aqui, ó. Juliana Severino, As professora assinaturas. criminalista, É, Teve altos, né? A melhor Nossa, advogada da região. sim, tá A certo, única medalha né? de honra na região foi dela. tá certo. Não, e agradecer a todo mundo aí do Estúdio 48. Tá trazendo E- mais aqui. Tá, e graças a Deus, viu? É. Parabéns aí, pessoal. Obrigado pelo Estamos encerrando carinho. aqui o programa Pense Comigo. Queria agradecer a todos pela audiência, a todos pelas mensagens, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Eu queria agradecer aqui também a toda a equipe do Estúdio 48, o Pudim, o Leandro. Avisar, Leandro, viu? Que aquela aposta lá do Corinthians está em pé, viu? Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, na final do Paulista, você vai vir aqui com a camiseta do Corinthians. E se o Palmeiras ganhar do Corinthians, que não vai acontecer, se Deus quiser, não vai acontecer, eu vou vir aqui, ó. Eu acho que o se Corinthians vai levar tudo Se o esse ano, Corinthians não. perder, viu, Leandro? Eu não sei se você vai arregar. Você vai aceitar? Viu, Leandro? Você vai aceitar a aposta? Vai, já falou que ele vai. Eu acho que o Corinthians vai ganhar porque ele chegou no auge ali. Mas Ganhou na é, Supercopa já. viu, Viu, Leandro? Ô, Eu Lucas, tenho uma no Flamengo. camiseta, viu, Leandro? Não se preocupe, eu tenho uma camiseta lá pra você, do Corinthians, pra você vestir. Ó, e também você tem... Ah, tem que fazer uma aposta maior. Viu? Só que é o Tem fazer uma seguinte- aposta maior. Tem que fazer assim, ó. Quem ganhar vai virar, vai torcer pro time só do... Vai perder, Não, mas não se preocupe, viu? Ó, fiz um Fazer que nem na desafio moda pro- antiga. Ah, viste Viu? camisa só. Não fica se bem. preocupe, porque ele nunca vai vir aqui com a camisa do Corinthians, que o Palmeiras nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. Eu fiz essa aposta pro Pudim e já regou. Não, o Pudim não... O Pudim não tem coragem. Ó, mas eu vou fazer... Ó, viu, Leandro? Eu tenho coragem aqui, ó. Se o Palmeiras ganhar do Corinthians... Não tá ainda, mas vai tá. Vai tá, eu tenho confiança. Só que assim, ó... Não, você aceita a aposta? Eu tenho coragem, eu aceito, mano, não arrego. Se o Palmeiras ganhar do mas você tem Corinthians, que- eu tem venho que- com a camisa do Não, Corinthians, você arruma tem pra que- mim. Você tem que virar Eu não vou comprar a palmeirense camisa e do usar a Corinthians. camisa só do Palmeiras. Eu não vou comprar a camisa do Palmeiras. E ele tem que virar corintiano e usar só a camisa do Corinthians. Tem que virar. Essa Não, mas apostinha vamos, tá muito fraca. não, mas vamos ver se... Não, então, mas essa apostinha que é fraca aí já tá regando, imagine uma aposta mais alta. Então, eu queria agradecer a todos pela presença, esse programa foi incrível, pessoal, muito obrigado. Falar para vocês também acessarem lá o Brindel Nada do Araújo, que infelizmente não pôde estar aqui por viagem de trabalho, então o Brindel Nada tá na Amazon, tá no Google Play. Divulgar também as minhas redes sociais, Lucas Lorde no Instagram, o Sofredor no TikTok, Sofredor, porque eu torço pro Corinthians, né? Falo do Corinthians, por isso que é Sofredor. E também, a gente também agora tem um WhatsApp aqui, onde você pode mandar mensagem, tem um chat, tudo aqui. Então, o estúdio aqui tá evoluindo, pessoal. O estúdio aqui tá incrível.
e vamos para as cabeças. Então, queria agradecer a todos pela presença, muito obrigado e até a próxima, aqui em mais um programa Pense Comigo no Estúdio 48 Podcast. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal.